Você já ouviu falar dos desigrejados? O que eles são? De onde eles vieram? E será que é correto você ser um desigrejado, você fazer parte do movimento dos desigrejados? Ter fé, gostar de Deus, mas não ir à igreja. Isso faz algum sentido para você? Mas, meu consagrado, você vai descobrir tudo isso e muito mais nesse vídeo, então fica até o final que tem uma surpresinha para você. A paz do Senhor, meu consagrado, eu sou o Marcelo Augusto e esse daqui é o Pod Crentes. Meu guerra, se você é cristão, muito provavelmente você já deve ter se deparado com esse termo em algum lugar. Desigrejado, ou movimento dos desigrejados. O termo aí em si refere-se a uma espécie de cristão que não gosta de ir à igreja, não vê necessidade ou simplesmente não concorda. Por mais que isso não faça sentido, existe, é quase um paradoxo. Se você é inscrito aqui do canal, se você é um consagrado mesmo, você já deve ter visto eu falar em outros vídeos esse termo, movimento dos desigrejados. Todavia, eles não são um movimento especificamente, eles não são tão organizados. Até porque se eles fossem organizados, eles não seriam os desigrejados, né? Piada. Mas galera, eles não têm um líder especificamente, eles não têm ali um padrão moral ou étnico a ser seguido, nem derivam de nenhum tipo de vertente teológica, nem são uma vertente teológica ou uma doutrina. Os desigrejados é mesmo só um termo que é usado para rotular essa espécie de cristão aí, que não acha necessário, não gosta ou não vai à igreja, mas é cristão. E irmão Marcelo, como é que se nasce um desigrejado então? Bom, um desigrejado ele literalmente nasce, porque desigrejado, não sei. Existem vários motivos que podem fazer com que uma pessoa se torne um desigrejado. E acredito eu que a frustração é o principal. É comum para nós como seres humanos criarmos expectativa em tudo. E ao entrar em uma igreja, fazer parte de uma comunidade não é diferente. Existem pessoas que entram em alguma igreja, em uma comunidade cristã e criam ali dentro algumas expectativas que, quando não supridas, geram dentro dessa pessoa alguma espécie de frustração e faz com que ela deixe de acreditar na comunidade, no senso de comunidade cristã, na congregação, na instituição especificamente. Ou até mesmo ela entra lá e não concorda com determinadas coisas, não acha certa a forma como determinadas coisas são geridas e ela acaba desacreditando também da instituição, da congregação, da comunidade e sai e se torna um desigrejado. E lembrando, galera, que desigrejado não é nem bem o termo mais correto a ser empregado, até porque quem está desigrejado, ele está expulso da igreja, é alguém que está excomungado, destituído da graça de Deus, desigrejado. Isso tudo porque para você ser salvo, você precisa fazer parte da igreja, e alguém que não faz parte da igreja não pode ser salvo. O termo mais correto seria não congrega, não congregado ou pessoa que não gosta de congregar. Mas se você quiser entender um pouco mais a respeito do que é a igreja e quem é a igreja, assiste esse vídeo que vai estar aparecendo nesse card aqui em cima, que nele eu falo mais profundamente a respeito do que é a igreja, quem é a igreja e tudo mais. Mas irmão Marcelo, de onde vieram os desigrejados? A ideia de não congregar, ela parte do princípio de um sentimento, é algo que é gerado dentro de alguém, é algo muito pessoal e individual. Como eu já disse, muitas vezes gerado por um sentimento de frustração, por alguma situação que a pessoa viveu e não concorda, alguma situação específica, que gera dentro da pessoa esse sentimento e ela acaba não desejando mais congregar, não querendo mais fazer parte de nenhuma comunidade. É algo pessoal. Por isso que se você perguntar a cada desigrejado, cada um vai ter um motivo específico pelo qual ele não acredita na comunidade, pelo qual ele não congrega, pelo qual ele não gosta de ir à igreja. Cada um vai ter seu motivo. Tô sabendo, vai. E é por isso também que não dá para chamar de um movimento, porque eles não são organizados. Cada um tem seu porquê. Porém, o problema não é nem esse. Enquanto cada um tem os seus motivos, tá tudo bem. O problema é somente mesmo quando esse sentimento cai na mente de uma pessoa que é um comunicador, por exemplo, uma pessoa que tem capacidade de influenciar outras pessoas. Aí o que era um sentimento pessoal, o que era algo individual, torna-se aí uma filosofia, torna-se algo a ser seguido como uma doutrina. E aí é que está o problema. Enquanto é algo individual, beleza, mas quando se torna coletivo, quando se torna algo que as pessoas estão aderindo, se torna um problema. E é por isso que você vê hoje em dia essa crescente no número de pessoas que se declaram desigrejadas ou que não gostam de congregar ou não concordam com a ideia de congregar. É muito semelhante também ao que acontece com as igrejas da parede preta, e se você quiser, tem vídeo aqui no canal também falando sobre isso, e é o vídeo mais visto aqui do canal. Não perde tempo e vai lá ver também. Galera, deixa eu ter um lero aqui com vocês rapidinho. Eu gosto muito de fazer esses vídeos aqui para vocês, para mim é maravilhoso. Do roteiro até a edição é todo um processo muito top, só que
Dá um trabalho fazer isso aqui. E eu não ganho nada para fazer isso. Pelo menos não ainda. Mas dá um trabalho, é difícil. É necessário ter todo um processo de iluminação, achar um horário onde não tenha ninguém fazendo barulho para poder gravar. E é difícil. E a única coisa que eu peço a você em troca é que você se inscreva aqui no canal. Ativa o sininho para você receber as notificações de quando vai sair vídeo novo e deixa o like também. Se inscreve porque nós estamos quase batendo os 500 inscritos e a gente vai poder ativar a aba de comunidade aqui do canal. Então vamos bater essa meta aí juntos. Se inscreve, deixa o like e ativa o sininho. No final comenta também para engajar o YouTube e mandar esse vídeo para o bom de todo. Vamos lá. Mas e então, Marcelo, é errado ser um desigrejado? Galera, vamos deixar uma coisa muito clara aqui. Não é o fato de você ir à igreja que vai te salvar. O que te salva é a sua fé em Cristo Jesus. Isso que te salva. E o que faz de você uma pessoa melhor é o Espírito Santo de Deus atuando em sua vida por meio da palavra. E óbvio, tudo isso você consegue fora de um templo especificamente, até porque se uma pessoa estiver em uma situação onde ela não pode congregar por conta de doença, por conta de mobilidade, porque ela está em um local onde ela não pode ter uma igreja, ela não vai deixar de ser salva, não vai deixar de ter o Espírito Santo de Deus na vida dela por conta disso, né? É óbvio. Porém, a gente não encontra na Bíblia respaldo para as pessoas não congregarem, tendo em vista que elas podem. Muito pelo contrário, a Bíblia orienta o senso de comunidade, a Bíblia orienta essa comunhão, esse negócio de se juntar em um local para ali juntos adorar o nome de Jesus. A Bíblia tem diversos relatos onde isso aconteceu, quando os irmãos se reuniram para orar pela vida de Pedro, quando Paulo ele ordena ali como devem ser os cultos a Deus, com cânticos espirituais, com louvores, com palavra, com oração, tudo isso faz parte de um culto. A Bíblia ordena sim os cultos, o senso de comunidade, o senso de igreja. A Bíblia também indica e ordena o senso de hierarquia. Você tem que ter um pastor, você tem que ter uma liderança eclesiástica, ou você tem que ser uma liderança eclesiástica. Então, não tem como você viver, não tem como você estar envolvido com tudo isso se você não fizer parte de uma comunidade cristã, de uma igreja. Lembrando que igreja é muito mais do que o local especificamente, óbvio. Mas é perigoso você querer achar que tem como servir a Deus sem fazer parte disso tudo. Tem como servir a Deus sem ser parte da igreja. A igreja é o princípio de tudo isso. A igreja, você é salvo para ser incorporado à igreja e para sim você ser salvo. Entende? Não tem como você ser salvo sem você ser parte da igreja, sem existir esse senso de comunidade, sem estar debaixo de toda essa ordenança que é bíblica. Pelo contrário, tem pessoas que estão usando, quem sabe, a Bíblia para poder distorcer isso e querer dizer que não está em uma igreja correta, quando na realidade não é. Esse anarquismo velado de senso de antirreligiosidade, não, se você quer ir para a igreja é porque você é muito religioso, Jesus não mandou ninguém ir para a igreja. Como eu já disse, na Bíblia tem vários. Jesus especificamente não mandou, mas Jesus defendeu o templo lá, por exemplo. Mas existem vários outros versículos que incitam sim você a estar em comunidade. Esse anarquismo, como eu já falei, é perigoso. Essa ideia de não querer ter um pastor, não querer ter que estar na igreja, não querer ter compromisso, isso aí é perigoso. Não caia muito nessa ideia não. Os desigrejados estão incorretos. Eu penso assim, do ponto de vista teológico, bíblico, não é legal não. Então, se eu fosse você, procure bem uma comunidade na qual você se encaixe, que tem ali os padrões bíblicos certinho. Cristo como sendo o Senhor, creia na Trindade e etc. Tendo a Bíblia como absoluta, tá tudo tranquilo. Só, não vá nessa onda de não querer congregar. Isso aí é um perigo. Eu sou Marcelo Augusto e esse daqui é o Pod Crentes.